Salve, salve, galerinha! Mais ou menos, não, tudo tranquilo? Então, pessoal, a evolução da espécie, estamos quase lá, certo? Evoluir sempre. Bom, o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre receptor de imagem, certo? Um receptor de imagem que é o filme radiográfico, certo? Eu sei, você vai, quando a gente fala em receptor de imagem, você logo imagina algo digital. Mas não é só isso, né? Nós temos na radiologia, ainda temos na radiologia, muito utilizado no Brasil, o filme radiográfico, certo? Então vamos lá, a gente sempre começa com o nosso equipamento fixo, certo? Aquele que você mais vai fazer exame, aquele que você mais vai utilizar, principalmente no início da sua carreira como técnico de radiologia, certo? Bom, então quando você for posicionar o paciente, que aqui na literatura a gente chama de objeto, o que você tem que cuidar, o que você tem que cuidar? Você já sabe o que você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar o alinhamento. O alinhamento entre o foco, certo? O objeto que você vai radiografar e o detector de imagem, que nesse caso está no book da mesa, certo? Ele, receptor de imagem, está lá dentro, ó, tá lá dentro. É o chassi radiográfico, na verdade, o filme radiográfico que está dentro do chassi radiográfico, certo? Bom, esse alinhamento é muito importante para que você consiga atingir o enquadramento, certo? O enquadramento é quando a estrutura de interesse fica bem centralizada no seu filme radiográfico, tá? Isso também vale para o book mural, certo? Vale para o book mural. Você vai inclinar o equipamento e vai apontar ele para o book mural, certo? É importante que você mantenha esse alinhamento, certo? Ó, se fosse eu aqui, por exemplo, olha só, já não ia dar certo, ó, tá sobrando o book aqui, ó, tá sobrando o book aqui. Eu teria que baixar um pouquinho, né, para poder enquadrar o meu tórax, por exemplo, certo? Então o alinhamento é muito importante. Aqui nós temos um exemplo de falta de alinhamento, ó, falta de alinhamento, ok? Você percebe esse é um perfil de tórax, ok? Tá faltando aqui, ó, não tem imagem aqui nessa região do filme radiográfico. Esse erro aconteceu durante o posicionamento no book mural, certo? No book mural. O que aconteceu aqui? Provavelmente, o que aconteceu aqui? O chassi radiográfico, ele não foi posto no centro da gaveta ou do porta-chassi. Ele foi posto mais para dentro. E isso aconteceu o quê? Quando o estagiário, eu sei que essa imagem foi feita por um estagiário, tá? Essa imagem é minha. Quando o estagiário empurrou, então, a gaveta até o fim, ele como ele colocou o chassi muito profundo, né? Acabou que o chassi saiu da frente da imagem, da frente de novo, depois eu edito, mentira, você sabe que eu não edito. Quando ele empurrou o chassi totalmente para dentro, ele atravessou, ele passou da estrutura. E com isso, então, não houve um alinhamento, não houve uma centralização, certo? Aqui nós temos outro exemplo, essa é uma incidência de Watters, certo? Essa incidência de Watters aqui também faltou alinhamento, também faltou a centralização. Eu acredito que dá para baixar um pouquinho mais o book mural, né? Tirar um pouco, tem muito espaço aqui em cima, dar um pouquinho mais de espaço aqui embaixo, mas principalmente o que aconteceu aqui, provavelmente aconteceu aqui foi que a gaveta não foi empurrada até o fim, o porta-chassi não foi empurrado até o fim, ou o chassi foi posto muito para frente, muito antes de onde deveria ser colocado. Lá dentro do chassi, do porta-chassi, pessoal, tem as marcações dos tamanhos de cada chassi radiográfico que você vai utilizar. Então é muito importante que você se mantenha atenção nisso, porque errou o exame, faz outro, mais radiação, mais material, certo? Então esses são exemplos quando você erra no alinhamento, quando você erra na centralização, você acaba pecando, então, no enquadramento, certo? E aí a gente fala do primeiro aspecto de qualidade. Ó, agora você vai fazer o seguinte, ó, se você não fez isso ainda, nesse vídeo, tá, que eu sei que você já está fazendo, vai pegar um papel aí, ó, e vai começar a nossa lista de aspectos de qualidade da imagem, porque agora a gente já vai falar de imagem, a gente já sabe fazer radiação. Se você não sabe fazer radiação ainda, dá uma olhada nos links na descrição desse canal aqui, e vai acompanhando. A gente tem uma escadinha que a gente foi subindo aí. Então, aspecto de qualidade, anota aí, aspecto de qualidade, qual que a gente está falando, qual que a gente falou? Do enquadramento. Enquadramento é aspecto de qualidade da imagem radiográfica, certo? E aí nós temos o quê? Fator de qualidade. O que é o fator de qualidade? Fator é aquele que vai influenciar. Se você se esquecer, corre no dicionário. Aspecto é como tem que parecer, certo? Fator é aquele que influencia. Então, quais são os fatores que influenciam no enquadramento, que é um aspecto de qualidade? Bom, o alinhamento,
ou a centralização, que a gente exemplificou agora há pouco, certo? Você errou aí no alinhamento ou na centralização, vai perder enquadramento. Aí você não vai ter enquadramento, não vai ter qualidade a sua imagem. Rejeito radiográfico, certo? Colimação. Se você colimar demais, você vai perder estrutura. Então, geralmente a gente abre a colimação um pouquinho maior. Você vai aprender isso no estágio, não se preocupe, mas fica atenção aí, tá? Não fecha demais a colimação, porque você vai perder estrutura, e não abre demais, porque você vai perder contraste radiográfico e vai fornecer dose desnecessária ao paciente, certo? E o último fator de qualidade que influencia são as distâncias. Aquelas distâncias que você já sabe. Se você não sabe, eu vou falar rapidamente sobre essas distâncias. A distância que eu estou falando é a distância do foco, do tubo que está lá em cima, lá onde faz a radiação, certo? Até o objeto. Alguns aparelhos, eu diria que a maioria deles, ele tem um sistema métrico que você pega aqui e puxa uma trena, como se fosse uma trena, para você ter a certeza dessa distância. Não são todos os equipamentos, mas a maioria deles tem, certo? A outra distância que a gente tem que tomar cuidado é a distância entre o objeto e o receptor de imagem. Nas literaturas mais antigas, essa sigla RI, de receptor de imagem, é substituída pelo F, certo? Que é o filme radiográfico. Então, seria o FI, distância do objeto ao filme, certo? E nós chegamos na última distância, que é a distância do foco até o receptor de imagem. Que, como eu falei, se você for procurar nas literaturas mais antigas, que ainda não foram, quando foram redigidas, não era da época digital ainda, você vai encontrar lá a distância foco-filme, por exemplo, tá? Mas a gente sabe que hoje temos detectores digitais, então são todos receptores de imagem, certo? Essas são as distâncias que você tem que guardar. Elas vão influenciar lá na frente em outros critérios de qualidade da imagem que você vai acrescentar a essa lista que você começou hoje, certo? Então tá, vamos lá. E fatores também. Então vamos lá. A gente vai falar o quê? Qual é o foco aqui? O foco é o receptor de imagem. Eu tenho um aqui que eu ganhei do meu amigo, não vou falar o nome dele porque eu posso falar errado, tá? Eu sempre erro. Leandro ou Leonardo. Enfim, esse aqui é o chassi radiográfico, tá? É o que está ali embaixo na nossa gavetinha. Deixa eu passar aqui. Ó, aqui eu tenho um maior. Ó, atenção, ele tem dois lados. Ele tem o lado da frente e tem o lado de trás, certo? O lado de trás é o que está aparecendo nessa imagem aqui, ó. Você percebe pelos botões, tá? Os botões do lado de trás. Esse lado da frente é o lado liso. É o lado que você vai voltar para o paciente. Esse lado que não está aparecendo aqui agora, tá? O lado liso, que não tem botões. Por quê? Porque esse chassi radiográfico, que também é chamado de cassete, porque ele lembra uma fita cassete. Se você não lembra o que é uma fita cassete, você tá bem, tá? Você tá bem, só vou dizer isso aí. Bom, mas enfim, certo? Ele tem chumbo desse lado aqui, ó. Ele tem chumbo desse lado por dentro, tá? Então, se você for radiografar com esse lado voltado para o paciente, você não vai detectar nada, cara. Não vai receber nada, tá? Tem que usar o lado liso, certo? O lado liso. E ele abre, como esse meu aqui, ó. Esse meu aqui ele abre, certo? Ó. E aqui dentro tem o quê? Tem uma espuma, certo? Um acolchoado, aqui desse lado principalmente, que vai fazer com que o filme radiográfico fique bem pressionado aqui dentro, não fique ar, não fique nada aqui dentro, certo? E aqui vai o filme radiográfico. Dentro do chassi, então, vai o filme radiográfico. Um outro detalhe é que esse nome branco aqui, ó, desculpe, essa parte branca do chassi aqui, ele tem um nome, certo? O nome disso é ecrã, ou tela intensificadora. Por isso que a tecnologia que usa o filme radiográfico, a gente chama de tecnologia contato tela-filme, certo? Tem que ter o contato da tela com o filme. E agora eu vou te mostrar uma coisa que você nunca vai ver, tá? Você nunca vai ver no seu trabalho. É esse cara aqui, ó. Olha só que bonitinho que ele é, olha a cor dele que ele é, ó. É um magento, né? Magenta, puxa pra magenta. Você nunca vai ver isso aqui no seu trabalho, tá? Eu digo nunca vai ver isso aqui no seu trabalho porque isso aqui é sensível à luz. Luz. Se você expôs ele à luz, ele não presta mais. A mínima luz, ele já não presta mais, certo? Tá, então como é que eu vou colocar o filme radiográfico dentro do chassi radiográfico, professor? Bom, você vai fazer isso no escuro, cara. Você vai fazer isso no escuro, no escuro. Vai lá, vai tateando na câmara escura, cara. Lá na câmara escura vai ter caixa de filme radiográfico. Você vai lá, certo? Você vai abrir o filme radiográfico, vai tirar o filme que você já usou, tudo no escuro. Vai colocar na processadora,
Tudo no escuro. Vai pegar outro filme, vai abrir a caixa de filme, vai pegar o filme, vai colocar na pontinha do dedo, não usa unha, tá? Não usa unha, depois eu vou falar por quê, tá? Você vai pegar esse filme, vai colocar dentro do chassi e vai fechar, certo? E não sai lá de dentro antes de fechar a caixa do filme radiográfico e verificar se o filme já entrou no processamento, certo? Só depois você pode sair da câmara escura ou acender a luz. Algumas câmeras escuras vão ter uma luzinha vermelha, certo? Luz vermelha. Por que a luz vermelha? Bom, luz vermelha, fótons, Albert Einstein, 1905. Você sabe disso aí já, né? Não, depois eu falo um pouquinho sobre isso aí, certo? É que a frequência da luz vermelha, o comprimento de onda, isso a gente já estudou. O comprimento de onda da luz vermelha não é capaz de sensibilizar alguns filmes radiográficos, tá? A maioria dos filmes radiográficos que eu conheço, o pessoal trabalha totalmente no escuro. Mas vamos acender essa luz aqui e ver o que tem dentro da câmara escura, certo? Na câmara escura, a principal a máquina que vai ter lá é a processadora química automática, certo? Você vai colocar o filme radiográfico, não dá pra ver aqui, mas ela tem uma entrada lá e você coloca o filme radiográfico lá por trás. Essa espécie de, enfim, recipiente aqui, o filme radiográfico vai cair aqui dentro. Então essa parte aqui fica do lado de fora da parede. Então a processadora, ela fica, na maioria dos locais, ela fica na parede, tá? Então você coloca o filme por dentro e o filme, como estiver pronto, processado, ele sai pelo outro lado. Então você tem que sair da câmara escura para pegar o seu filme radiográfico. Como é que ela é por dentro? Ela tem três tanques. Podem variar de acordo de profundidade, certo? Mas são 3 tanques e muitos rolos, que vão então segurar esse filme radiográfico quando você colocar lá e vão passar ele pelos químicos, pelas soluções químicas que vão tornar possível você visualizar essa imagem radiográfica que você captou. Se você fizer uma imagem, não adianta abrir o chassi, ela não está ali. Você tem que passar antes pelo processamento radiográfico, que eu vou explicar no final desse vídeo, certo? Se você quer saber sobre processamento radiográfico, as etapas, pula para o final do vídeo, só que não esquece, dá o like, compartilha, te inscreve, aquela coisa toda. Aqui estão os químicos, certo? Como é que funcionam esses químicos? Esses químicos você vai ter que misturar. Claro, não é no primeiro dia, né, cara? Você não vai chegar no primeiro dia e dizer, misture os químicos. Não, eles vão te ensinar. Tem quantidades e tem... Cada tanque desse aqui vai um tipo de químico diferente, certo? E você vai fazer, o que você vai fazer com a processadora? Com certeza, se você for no local que tem processadora, você vai lavar ela, cara. Você vai enxaguar isso aí. Porque tem que enxaguar isso aí uma vez por mês. E uma vez por ano tem que fazer uma limpeza forte, pesada. Eu já fiz. É pesada essa limpeza anual da processadora química, certo? Filme radiográfico, tá aqui o filme radiográfico, ó. Vê que ele não tem bem essa corzinha aqui, porque eu não consegui deixar na foto, cara. Desculpa, quando eu tirei foto dele, ele ficou assim, com essa cor aí, tá? Você sabe que ele é assim. Bom, eu fiz uma experiência, eu sempre faço com os meus alunos, quando eu tenho oportunidade. O que eu faço? Eu pego um filme radiográfico e coloco algumas coisas. Eu coloco uma tesoura, coloco um clips, uma chave, uma moeda e uma caneta, certo? Isso demora um pouco para acontecer, não é assim, pegou o filme, botou a canetinha e bom, apareceu. Não, cara, tem que esperar uns 10, 15 minutos, porque é luz, eu não vou passar pelo processamento, eu quero ver com o olho nu. Tá, e aí, professor, o que acontece quando a gente faz isso, espera um tempinho e depois tira isso tudo de cima, tira de novo isso tudo de cima. Olha só como é que ficou, ó. Você observa, dá pra ver, né? Dá pra ver, ó, a tesoura aqui, o clipe aqui, ó, mal e mal dá pra ver o clipe, a chave dá pra ver legal, né? Olha a moeda lá, ó. E a caneta aqui também, a caneta aqui você percebe a caneta, certo? Dá pra ver o que aconteceu aqui. É isso que você tem que pensar agora. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ó, observa. Tinha o quê? Tinha uma tesoura, certo? Tinha tesoura. E o que a tesoura estava fazendo? A tesoura não estava deixando chegar a luz. Olha a moeda lá, olha a moeda. A moeda não deixou chegar a luz. Não chegou luz no filme. Não chegou luz no filme. E aí, ó. Aonde não chegou luz, ó, ficou mais claro. E aonde chegou a luz, em volta de todas as peças, né? Ficou mais escuro, percebeu? O filme radiográfico, ele é fotossensível, ele é sensível à luz,
tá? Se você colocar ele à luz, ele vai começar a ficar escuro. Isso demora, por isso que a gente tem um processamento químico, que depois eu vou falar sobre ele. Então o filme radiográfico, ele é sensível à luz, e agora a gente vai entender, eu já dei um spoiler aqui, ó, agora a gente vai entender mais ou menos como é que funciona. Vamos dar um zoom nesse filme aqui, ó, e vamos olhar ele de ladinho, ó, vamos olhar ele assim, ó, de ladinho, tá? E aí dando um zoom nele, ó, o filme radiográfico, ele é assim, ó, parece um colchão, né? Um colchão, aqueles cama box, né? Bom, enfim, ele tem essas partes que eu fiz em azul aqui, ó, representam as partes plásticas do filme. As partes plásticas do filme. Que plástico é esse, professor? É um plástico especial? Não, é o mesmo plástico de garrafa PET, é um tipo desses PET aí, tá? Só que é o seguinte, ó, aqui embaixo, esse plástico aqui, ó, ele é só um plástico de proteção, tá? Assim como esse aqui de cima, ó, ele também é um plástico de proteção. Mas aqui no meio o que é? Ah, aqui no meio tem o plástico de sustentação, que sustenta. Ele vai sustentar o quê? Vai sustentar a emulsão. Emulsão, tem emulsão aqui e tem emulsão aqui. Então assim, ó, não interessa se lá na câmera escura, se eu conseguir pegar aqui, eu te mostro, pegar o filme aqui, ó, não interessa se você colocar esse lado voltado para o paciente ou esse lado, não faz diferença, é a mesma coisa, você só tem que preocupar com o lado do chassi radiográfico, certo? Bom, tá, tem mais coisas aí, professor? Tem cola, tem um monte de coisa. Isso aqui é uma química e uma física, pá, forte. Eu só vou fazer uma explicação lúdica aqui de como essa coisa funciona para você saber se defender um dia, tá? Mas a explicação aqui é forte. Se você quiser um dia tomar um suco de uva e discutir a respeito dessa que envolve aqui, essas moléculas, esses átomos, aí tudo bem. Agora a gente vai só no lúdico, vamos devagarinho, só para entender a moral da história. Vamos falar dessa emulsão. O que é essa tal emulsão? Bom, emulsão fotográfica, tá aqui ela, ó, um zoom na emulsão fotográfica pra gente ver. São microcristais. Microcristais de haleto de prata. Resumindo, sim, tem outras coisas, sim. Haleto de prata. O que é haleto de prata, professor? Bom, haleto, você pode não saber o que é. É lá do grupo dos halogênios da tabela periódica aqui, né? Você pega a tabela periódica aqui, é o fluoro, o cloro, o bromo. Esses caras aqui são os halogênios da tabela periódica. Misturados com prata. A prata você conhece, né? Prata você conhece, ouro, prata e bronze, certo? Então tem prata aqui, tem prata. Tem prata aqui, tem prata aqui. Por isso que isso não pode ir pro lixo, tá? Isso aqui é altamente poluente, ok? Tem metal pesado aqui. Isso aqui polui um lago. Isso aqui mata um monte de peixe, mata um monte de planta. Não pode jogar no lixo, não é nem qualquer lixo reciclado. Tem locais específicos para isso. Na sua cidade tem também, cara. Geralmente nos shoppings tem. Não joga isso no lixo, que isso aqui é um crime ambiental, tá? Você está destruindo a natureza. Vai ficar com consciência pesada. Bom, mas o que é essa emulsão fotográfica, esses microcristais de haleto de prata? Bom, eu costumo dar uma dica para você entender bem como é que é isso aqui, ó. Tem uma coisa que você com certeza já fez ou já comeu, enfim, que é esse docinho aqui. Sabe esse docinho aqui? Você sabe fazer esse docinho aqui? Esse docinho aqui você pega várias gelatinas de cores diferentes, lá, o abacaxi, né, o limão e tal. Aí você faz ela, depois você corta em cubinho, joga tudo isso numa bacia grande, né, num prato grande. Aí você bate no liquidificador lá um creme de leite, um leite condensado e uma gelatina incolor. E aí você mistura isso por cima, volta para a geladeira, vai ficar pronto. Bom, para gostar desse doce aí, para ficar bom mesmo, da minha opinião, é só tirar a gelatina. Tira a gelatina e ele fica perfeito, né? Aliás, o que você acha? Para você, gelatina é sobremesa ou não? Gelatina é sobremesa? Bom, se você disse que sim, você é velho. Tá? Mas vamos lá, tô brincando, não tô falando sério não. Certo? Então esse docinho aqui, ó, é mais ou menos para você entender como é que funciona essa emulsão fotográfica. O que é essa emulsão fotográfica? São microcristais de haletos de prata. Então, esses pedacinhos que você está vendo aqui, ó, são os microcristais. E eles estão onde? Eles estão suspensos num leite condensado. Não, eles estão suspensos numa gelatina, cara. Estão suspensos numa gelatina. Então, o que é emulsão fotográfica, professor? Você pode dizer que emulsão fotográfica são microcristais de haleto de prata suspensos em uma gelatina, cara. Isso aí é que é emulsão, certo? Mas olha só, vamos pensar na menor porção dessa haleto de prata aí.
que é o simples, a molécula. Um átomo de haleto mais um átomo de prata, aqui simbolicamente falando, como se fosse a composição do filme radiográfico, certo? Esse aqui é o modelo atômico de Bohr, né? Tô usando o modelo atômico de Bohr aqui para dar uma ilustrada, para fazer uma coisa mais lúdica para você, certo? Tá, mas e aí, professor? O que acontece? Tem haleto de prata aqui, sim, tem haleto de prata. E aí o que acontece? O que acontece, cara, é que quando a luz bate nesse haleto de prata, sabe o que ela faz? Ela faz o que o Einstein falou em 1905, cara. Ele explicou em 1905. Você só sabe de E igual a MC ao quadrado, né? Não, mas na radiologia, o Einstein explicou também na radiologia, cara, que é o efeito fotoelétrico. O fóton de luz, que você sabe que fóton são aqueles pedacinhos, né, que compõem uma onda eletromagnética, certo? Então, quando esses fótons incidem no elétron, por que as coisas elas estão juntas? Estão juntas porque eles dividem elétrons, né? Eu falei disso rapidamente lá nos primeiros vídeos. Se você não assistiu, dá uma assistida lá, dá um like, te inscreve, aquela coisa toda. Bom, mas aí, enfim, quando esse fóton incide, cara, ele arranca o elétron, ó. Ele arranca o elétron e ele desaparece, o fóton de luz desaparece. Fica um elétron livre que vai ser capturado, e como já disse, isso aqui é uma física pesada, enfim, esse elétron não vai te incomodar, o haleto não vai te incomodar, e vai ficar o que lá? Vai ficar prata no filme, cara, vai ficar prata no filme radiográfico. Então, onde incide a luz, vai ficar só a prata no filme radiográfico lá. E você sabe, né? Você já teve namoradinho, né? Já deu anelzinho de prata pra ele ou pra ela? Não. Já ganhou anelzinho de prata? Não. O que acontece com o anelzinho de prata? Você tem que ficar lustrando ele com pasta de dente, que você não tem, você não é pobre, você não tem lustra prata em casa, aí você lustra com bicarbonato de sódio e pasta de dente, as tuas joinhas de prata. Por quê? Porque elas ficam preta, elas escurecem, certo? Mas isso demora pra acontecer. Aqui na radiologia a gente acelera. Aí a gente volta para o ECAM. Por que a gente volta para o ECAM? Porque você não percebeu? Você não percebeu? Você não percebeu? Que eu falei o quê? A luz separa o haleto da prata. Que luz, professor? Que luz? Pois é, aí eu te falei, 99% da energia que você usa para fazer radiação X vira calor e aquece o equipamento. Te falei isso. Somente 1% vira raio-x. Te falei isso. E desse 1%, agora eu vou discursar como se fosse presidente, e desse 1% de raio-x, só 1% vira raio-x útil. E desse 1% do raio-x útil, menos de 5% consegue chegar no filme radiográfico, cara. Consegue chegar no filme radiográfico. Então é 5% de 1% de 1% de 100%, entendeu? Então é quase nada, Não dá para fazer imagem radiográfica com raio-x, sabia que não dá? Não dá para registrar a imagem com raio-x, cara. Para fazer dá, mas não dá para registrar. Senão você vai precisar de 15 minutos, 20 minutos. Então o que eu faço? Eu faço com a luz, porque o filme é sensível à luz, cara. Eu faço uma transformação. Quem é que me ajuda a transformar? Esse cara aqui, ó, tem a parte eu acho que é da frente, e a parte de trás do chamado de ecrã, tela intensificadora. O que essa tela intensificadora faz? Ela é constituída de um material, também terras raras e um monte de coisa que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas o que ele faz, e nem depois, mas o que ele faz, cara? O que o ecrã faz? O ecrã transforma raio-x em luz, cara. Lembra lá do Röntgen, ó. Liga o tubo, brilha. Desliga o tubo para o brilho, cara. Quando o raio-x incide no ecrã radiográfico, na tela intensificadora, ela brilha, cara. Ela brilha. E é essa luz aqui que vai chegar no teu filme radiográfico. Certo? É essa luz que vai chegar no teu filme radiográfico. Agora imagina aqui, ó. Imagina comigo, ó. Imagina que tu tem o ecrã e você vai fazer uma imagem. Mas imagem de quê? Uma imagem de um fêmur. Uma imagem de um fêmur, certo? É um fêmur sim. É uma foto de um fêmur. Fui eu que tirei, o fêmur é meu. Não é meu fêmur da minha perna, mas é meu fêmur. E não é um fêmur humano, tá? Então é meu fêmur. E aí o que acontece quando você vai fazer a radiografia de um fêmur, fazendo de conta, tá? Joga radiação no fêmur. Tá? E aí? E aí essa radiação vai lá pro ecrã. Vai lá para a tela intensificadora. Mas isso acontece, né, mais rápido que o meu estalar de dedos aqui, ó. Muito mais rápido. Vamos tirar a tampa aqui, ó, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo ali, ó. Olha o que está acontecendo, cara, ó. A radiação,
ela atravessa o osso, atravessa, mas com muita dificuldade. Nem toda a parte do osso ela vai conseguir atravessar. Mas o fato, ó, é que em torno do osso eu tenho o quê? Nesse caso aqui eu tenho ar. Mas no corpo humano tem o quê? Tem carne, certo? Tem tecidos, tem tecido, né? Tem tecido. Então, é o seguinte, ó, a radiação vai passar mais fácil pelo tecido. A radiação vai passar mais fácil pelo ar. Então, ó, aonde a radiação vai passar fácil, vai brilhar bastante o filme. O ecrã. Vai brilhar bastante o ecrã. E no osso, ó, que ela não consegue passar direito, ó, vai ficar... Não vai brilhar, cara. Não vai brilhar. E se não vai brilhar, não vai ter prata. E se não vai ter prata, não vai ficar escuro. Por isso que a imagem do osso é branca. Porque ele não deixa a radiação passar. Se a radiação não passa, ela não chega no ecrã. Se ela não chega no ecrã, não vira luz. Se não vira luz, não sensibiliza o filme, certo? E o filme tem que criar a prata, ele tem que ficar escuro. Então, onde chega a radiação, ele fica escuro, cara. Por isso que a radiografia do tórax é mais escura do que uma outra radiografia, meu. Porque aqui, ó, aqui no tórax é cheio de ar, a radiação passa mais fácil, por isso que aparece escuro lá. Certo? A radiação passa fácil. E por isso que o osso aparece branco, porque a radiação passa com dificuldade ou às vezes não passa. Certo? Certo? Olha aqui, ó. Eu fiz essa imagem pra você, ó. Eu peguei o fêmur, tá? E fiz num chassi, ó, colimei direitinho aqui, ó, bem colimadinho, só na região do interesse, viu só? Ó, aqui eu usei um ecrã radiográfico. E aqui eu não usei um ecrã radiográfico. Dá pra ver uma sombrinha aqui, ó, bem de leve, uma sombrinha do osso aqui, ó, que representa aquele menos de 5%, até menos de 4%, tá? Arrisco dizer isso pra vocês, mas é assim, certo? Isso aqui quando você faz uma radiografia só com raio-x, no mesmo tempo que você faz essa radiografia aqui com o ecrã, tá? Então olha a importância do ecrã. Pra que serve o ecrã, cara? E coroa, que gosta de gelatina? Transformação de raio-x em luz. Para isso que serve o ecrã radiográfico. Mas não adianta nada, não adianta você abrir o chassi radiográfico para olhar, não vai estar lá a imagem, vai ser uma imagem latente, cara, imagem latente. Sabe latente? Quando você foi para a escola e teve aquela aula que você tinha que plantar um feijãozinho no algodão, outro na terra, né? Lembra? E aí na semente a professora dizia o quê? Na semente tem uma vida latente. O que é latente? Tá lá, mas você não vê. Entendeu? Tá lá, mas você não vê. Espera as condições certas para aparecer. E as condições certas para aparecer na imagem radiográfica precisa passar pelo processamento radiográfico químico. E aí, como eu falei, ó, tem a primeira etapa. A primeira etapa do processamento radiográfico é quando o filme é mergulhado na solução do revelador, ou na revelação, certo? É a revelação. É na revelação que aquela prata metálica que surgiu lá da sensibilização pela luz no filme, ela vai ser enegrecida, cara. Vai ser enegrecida. Eu vou acelerar aquele processo que acontece com o seu anel. Seu anel de compromisso, tá? Só para deixar bem claro. Então é isso aí, tá? Então, esse aqui é a revelação. A revelação vai fazer o quê? O escurecimento, o enegrecimento, a palavra que você quiser utilizar, certo? Dessa prata metálica. É na solução da revelação que a imagem latente torna-se visível com o enegrecimento da prata metálica, tá? E depois é a fixação. Por que fixação? Porque eu tenho que parar isso aí. Eu tenho que parar, porque senão depois eu vou tirar o filme dali e vou olhar, ele vai continuar escurecendo, Então eu tenho que fixar. Aí vem a solução do fixador. O que o fixador faz? O fixador retira do filme radiográfico os aletos que não viraram prata. O que faz a fixação? Retira os aletos que não viraram prata, certo? E aí, a 3? A 3 é a lavagem, né? Lavagem ou lavação, se você for catarinense. Não, mas é a lavagem, certo? A lavagem. A lavagem vai tirar esses químicos das etapas anteriores, porque esses químicos, eles são tóxicos, tome cuidado com ele, vai corroer a sua roupa, tá? Se você respirar demais, vai dar problema, ok? Se pingar nas suas joias, então vá sem joias, elas vão ficar pretas, tá? Então toma cuidado. E o último é a secagem, cara, é a secagem. Porque você precisa secar o filme radiográfico, porque ele é feito de gelatina, cara, ele é feito de gelatina. Se aquilo estiver molhado, você vai pegar com seus dedão ali, vai ficar sua digital marcada no filme radiográfico, certo? É isso aí, beleza? Deu por hoje? Posso ir embora? Já fiz a chamada.
Tchau.